O texto lido agora há pouco, irmãos, apresenta-nos um momento dramático, tenso, surpreendente, incompreendido por muitos discípulos de Jesus, mas não pelo Senhor Jesus. Havia, naquele momento, uma reunião interrompida em sua unidade pela notícia de que um traidor estava no grupo apostólico. O traidor, Judas de Iscariote, já havia deixado aquele lugar, e o que Jesus passa a fazer é relembrar o mandamento com uma nova aplicação. O mandamento não era novo, mas a aplicação conhecida pelos judeus era. A partir de então, encontramos uma ideia central nesse texto. Olhe para a sua Bíblia e você verá que em 2 pequenos versículos, por 3 vezes, Jesus diz: vos ameis uns aos outros. Isso no verso 34. E ainda no 34, que também vos ameis uns aos outros. No verso 35, sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Encontramos um mandamento que vem de Jesus, sendo Ele mesmo o nosso modelo. O meu desejo nessa manhã, meu irmão, é triplo. Primeiro é comunicar a você uma verdade basilar da palavra de Deus. É mandamento do Senhor. Em segundo lugar, eu quero saturar você com textos bíblicos. E compreenda que saturação não é sinônimo de excesso, mas de fortalecimento. Em terceiro lugar, eu quero convidar você a pensar mais uma vez no tema do ano desta igreja e das igrejas batistas brasileiras. Vivamos o verdadeiro amor. Observe que João, o apóstolo do amor que narra tudo isso, enfatiza as palavras de Jesus no capítulo 15. Ele relata tudo o que Jesus disse-nos acerca dessa verdade. João 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus dá o mandamento e é Ele mesmo o modelo de observância do mandamento. O amor que o Pai tem por mim, tenho transmitido a vocês. Continuem vivendo assim. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Jesus é o modelo, assim como eu vos amei. Verso 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A observância deste mandamento, amarmos uns aos outros, demonstra fidelidade a Jesus e nos identifica com Ele diante do mundo. Segundo a palavra de Deus, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não é discípulo de Jesus. Quem não ama não dá testemunho de Cristo ao mundo. Vejam o mesmo apóstolo na primeira carta, no capítulo 4, verso 7, 1 de João 4, 7, quando mais uma vez, inspirado pelo Senhor, com um grande afeto, João diz à igreja: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nesse capítulo, no verso 11, de novo, João, com afeto, diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João está dizendo: meus amados, se Deus amou pecadores como nós, por que não amaríamos outros pecadores iguais a nós? Nesse mesmo capítulo, no verso 12, João diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Lá no Evangelho de João, em que destacamos inicialmente os versos 34 e 35 do capítulo 13, termos correlatos ao amor aqui mencionado aparecem 56 vezes.
Então você já sabe, João é usado por Deus para falar de amor e de amor fraternal. 56 menções no Evangelho de João ao dever do cristão amar o seu próximo como se fosse ele mesmo. O amor segundo o padrão divino, que é o padrão do compromisso sacrificial. A partir deste preâmbulo, irmãos, eu quero convidá-los a entender qual é o amor cujo mandamento é entregar ao irmão. Como devemos nos amar? Em primeiro lugar, é o amor que suplanta diferenças. Muitos dos ouvintes de Jesus naqueles dias entendiam que o mandamento era circunscrito a Israel. E até ao lembrarem do Antigo Testamento, pensavam, já que a lei foi entregue a Israel, o mandamento diz respeito apenas ao povo da aliança veterotestamentária. Vejam Levítico, capítulo 19, no verso 18, quando o Senhor leva Moisés a repetir o seguinte mandamento: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. A leitura equivocada dos dias de Jesus, e por isso ele diz, novo mandamento vos dou, era: a lei foi dada a Israel, não devemos nos vingar dos nossos patrícios, diziam os judeus. Não devemos guardar ira contra outros judeus, devemos amar o nosso próximo. Mas Jesus então diz, quem é o seu próximo? Jesus então pergunta, e qual é o papel de Israel? No Evangelho fica muito claro que Israel foi chamado no Antigo Testamento para constituir-se numa luz para os gentios, para chamar o mundo a glorificar o Deus que fez de um povo pequeno e indefeso uma nação que experimentou abundantemente da glória e da provisão de Deus. Então Jesus está dizendo, novo mandamento vos dou, amem-se, não importando as origens de vocês. É novo, portanto, o mandamento que chama os discípulos de Jesus a extrapolar os domínios de Israel. E isso, irmãos, é inspiração para a igreja. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, em Cristo não há mais homem nem mulher, judeu ou gentil, senhor ou servo, porque em Cristo todos somos um, acima das diferentes origens. A igreja deve amar toda a cristandade, porque o mandamento do Senhor suplanta as nossas diferentes origens e também as diferentes condições. Olhem para 1 de João, no capítulo 3, a partir do verso 11, o que o Senhor leva João a dizer à igreja, e lembre-se que eu já te disse, um dos meus alvos nessa manhã é saturar você com a palavra de Deus, para que você entenda que a palavra de Deus realça esse mandamento em toda a Escritura, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Desde o princípio, a ordem, o mandamento é que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu continuo lendo 1 de João 3, a partir do verso 13 agora. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não sejamos como Caim, que não era de Deus e por isso matou o irmão. Irmãos, o que o texto bíblico me diz é muito sério. Diz que é evidência de conversão amar o irmão. Passamos da morte para a vida. Deixamos a condição de condenados à perdição eterna para a condição de salvos por Cristo, porque amamos os irmãos. Diz a palavra de Deus que quem não ama permanece na morte, não é crente. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Na verdade, pode não ter
atirado ou levantado um instrumento cortante, mas em seu coração, tal como aquele que é condenado por adulterar em seu coração, é condenável aquele que em seu coração deseja o mal para o irmão e faz oposição gratuita ao irmão e se constitui como opositor e inimigo do irmão. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Verso 16, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu e você, quando cantamos nessa manhã que somos um pelos laços do amor, quando cantamos que devemos amar o próximo como se fôssemos nós mesmos, vivendo no lugar dele, nós nos comprometemos diante de Deus e diante do seu povo. Não devemos amar de palavra, de língua, mas por obra e em verdade. 1 de João 3, 28, ou melhor, 23, João ainda diz, ora, o seu mandamento é este, mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Acima das diferentes condições que tenhamos na igreja, devemos nos amar. Acima das diferentes preferências, irmãos. Sim, nós todos não deixamos de possuir individualidade, não deixamos de possuir as nossas preferências. Apesar destas diferentes preferências, devemos nos amar. Apesar da diferença de gosto musical, devemos nos amar. Apesar de termos preferências diferentes acerca de time de futebol, devemos nos amar. Tem muitos irmãos rindo aí, não sei porquê. Eu falei primeiro de música, ministro Éder, ninguém riu. Eu falei de futebol, todo mundo riu. Significa que esse é um assunto delicado. Então vamos seguir em frente. Acima, irmãos, das opiniões divergentes quanto a partidos políticos. Acima das nossas diferenças quanto àquilo que deveria ser prioridade na igreja. A igreja é muito diferente de tudo mais que há nesse mundo. Porque os clubes, as organizações, as sociedades se organizam a partir daquilo que iguala as pessoas. A igreja se organiza a partir daquilo que diferencia as pessoas. Homem ou mulher, senhor ou servo, judeu ou gentil. Porque isso glorifica Cristo que nos faz um. Outras instituições não têm como alvo maior glorificar a Deus e por isso não se importam com esse quesito. A igreja glorifica a Deus na medida em que pessoas que têm origens diferentes, condição social diferente, preferências diferentes, estão andando juntas. E isso é milagre da graça de Deus, porque só em Cristo uma igreja pode viver unida com tantas diferenças. E graças a Deus, esse é o milagre que temos visto nesta igreja, que temos experimentado a cada dia. Como é bom, irmãos, pregar para os irmãos sabendo que Deus, e somente Deus por sua graça pode fazer isso, nos tem permitido viver em paz, num ambiente de unidade, de comunhão, de amor, de relacionamentos tão saudáveis. Como é bom, irmãos, poder pregar acerca daquilo que temos vivenciado. Chegamos à perfeição? Claro que não, mas pela graça de Deus já chegamos aqui. Pela graça de Deus, já estamos onde estamos, podendo dizer, irmãos, amemo-nos uns aos outros, porque esse é mandamento do Senhor, e Deus tem se agradado de uma igreja que tem valorizado esse mandamento. O que Jesus quis dizer? Que esse amor é o amor que não se omite. É novo mandamento que contempla a possibilidade da morte, se for preciso, para beneficiar aquele que é amado. Os irmãos já sabem, o mais lindo poema sobre amor que a humanidade já pôde conhecer
está em 1 Coríntios capítulo 13, e lá no verso 7, ao descrever esse amor que devemos dar ao irmão, a palavra de Deus diz que é o amor sofredor. Tudo sofre. E aí os irmãos que riram no futebol devem dizer, é por isso, pastor, que eu amo meu time, porque o amor tudo sofre. Eu sei bem o que é isso, irmãos. Mas Deuel também sabe o que é isso. Eu não estou sozinho nessa não, viu, Deuel? Tudo sofre o amor. Voltando ao verso 7. Tudo crê, tudo espera. E que desafio, irmãos. Tudo suporta. Irmãos, nós não poderíamos viver como crentes se não houvesse em nós o Espírito Santo que nos dá poder para vivenciar verdades impossíveis ao homem. Como conseguiríamos amar sem o Espírito de Deus com um nível de entrega desse? Amor que tudo sofre. Sinceramente, irmãos, não é o que esse mundo pensa sobre amor. Isso aqui é conceito cristão. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É disso que Jesus diz ao mostrar que o amor tudo faz, inclusive dar a sua vida em lugar do outro, dar a sua vida em favor do outro, dar a sua vida para resgate do outro. Não é possível falar de amor sem que Jesus seja o referencial, a conceituação, a definição de amor. Jesus, sendo santo, sendo Deus, aceitou humilhar-se a si mesmo e esvaziar-se de tal forma que na condição de homem foi à cruz, em lugar de pecadores, gente que brigou com ele, gente odiável como eu e você. Ao se falar de amor, precisamos sempre partir de Jesus que não se omitiu. Ele entregou a vida dele, ele tudo fez pelo outro e até repreendeu o outro. Sim, quem ama repreende. Jesus fez isso tantas vezes. Jesus repreendeu um homem como Pedro, a quem ele amava. Jesus repreendeu porque entendeu que amor não combina com omissão. Amor tem como sinônimo também o engajamento com o outro, e é um amor constante, mesmo nas dificuldades, como Paulo diz em Efésios 4:2, suporta o outro, suportando-vos uns aos outros. Aqui nessa manhã está minha querida irmã Miriam Coutinho, membro da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, foi minha ovelha por muitos anos, e ela deve lembrar de um caso que nós acompanhamos, é muito bonito, de uma irmã em Jesus Cristo, casada e com uma filha. Quando a filha era muito pequena, o esposo a deixou e foi embora para um estado distante. E aquela mulher ficou em Divinópolis sozinha, lutando muito e criando a sua filha. Depois de mais de 20 anos, lá no norte do Brasil, ele foi diagnosticado com uma doença incurável. E a filha, ao saber disso, comentou com a mãe, crente em Jesus, membro da igreja Nossa Irmã em Cristo. E o que ela disse é: filha, diga ao seu pai para vir embora, porque nós vamos cuidar dele agora. Irmãos, eu vi isso, irmãos. Uma mulher que foi abandonada, que viu o marido quebrar o sagrado compromisso da fidelidade conjugal, dar as costas para mulher e filha, sumir da vida delas por 2 décadas, e uma mulher crente em Jesus dizer: minha filha, chame-o de volta, nós vamos cuidar. E eu os visitei, irmãos, e quanto amor eu vi naquela casa por quem não merecia. Isso é milagre da graça de Deus, isso é coisa de crente. Uma mulher que cuidou daquele que a abandonou. Amor que não se omite. Não tente fazer isso se você não é crente em Jesus. Você não conseguirá. Se você é crente em Jesus, você ao final poderá até dizer: nem foi difícil, nem foi pesado, porque o poder de Deus nos aperfeiçoa. O amor acerca do qual Cristo nos chama a aceitar como mandamento é o amor que encoraja. Vos ameis uns aos outros. A dimensão horizontal da vida cristã. Jesus insiste nisso
ao contrastar o abandono do traidor com o compromisso dele que ficou com os seus e disse: amem-se uns aos outros. Nisso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês puderem amar uns aos outros. É o amor de quem encoraja. Isso era novo, irmãos. O amor puro. Não há um ganho monetário, não há ascensão social nisso. Não há aumento de influência, amor puro como o do nosso Deus. Reconhecer o amor de Deus pelo outro, que é um amor puro. Qual vantagem Deus teria em amar gente como nós? Nenhuma, irmãos, Ele é Deus. Deus não precisa de mim. Ainda que a humanidade inteira se negue a glorificá-lo como Deus, Ele continuará sendo Deus glorioso. Deus resolveu nos amar porque Ele é puro, santo. Porque nele não há mancha de pecado. Porque em Deus não há contradição, porque Ele não falha. É por isso que Ele é capaz de nos amar com pureza. Nós devemos olhar para o outro assim, reconhecendo o valor do outro. Vejam Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, versos 9 e 10. Romanos 12, versos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. A palavra de Deus diz assim: olha, você não deve detestar uma pessoa, mas uma prática você deve detestar. Você deve detestar o mal e apegar-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, diz o verso 10, com amor fraternal, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo dar a prioridade ao outro, preferindo ficar em segundo plano, preferindo priorizar o outro. Romanos 13, verso 8, os irmãos conhecem muito bem. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Se é para dever, fique devendo o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, o mandamento de Deus. É o amor que se coloca junto ao outro. Certo sábio foi procurado por uma jovem senhora que queria um conselho. O conselho dizia respeito à sogra dela. Se você está perto da sua sogra, olhe só para mim agora. Não olhe para o lado. Eu não gostaria que houvesse conflito algum entre nós. E aquela jovem senhora procurou o sábio e disse: olha, eu não suporto mais a minha sogra. Eu preciso fazer qualquer coisa para que eu não tenha que conviver com ela. O sábio disse: mate a sua sogra. E aquela jovem disse: mas o senhor não sabe mandando matar? Ele disse: mate, mas veja bem, o meu método é um método cheio de sabedoria. Você não vai matar assim rapidamente. Primeiro você vai conquistar a confiança da sua sogra. Você vai passar a cozinhar com ela, vai parar para ouvir os problemas dela, ganhando confiança. E depois você vai entender a história dela, e depois você vai convidá-la para um passeio. E só depois de conviver com a sua sogra por 3 meses, aí você já com a confiança que terá dela, vai começar a colocar um pouco de veneno na comida dela todo dia. O que é que todos vão dizer? Não, a nora não matou a sogra. Olha, irmãos, eu espero que ninguém ouça isso aqui como se fosse um conselho meu. Isso é uma ilustração, por favor. E quando todos perceberem que ela morreu, vão dizer: a nora não, a nora era amiga, passeava com ela, convivia tão bem, cozinhavam juntas, se amavam. E os olhos brilharam e disseram: ó sábio, quanta sabedoria em seu conselho. Eu vou matar minha sogra e não vou ser culpada da morte dela. E então, irmãos, ela começou a praticar aquele plano. E disse: eu vou ser muito agradável com a minha sogra. E então a sogra passou a ser muito agradável com ela. E farei gentilezas à minha sogra, e a sogra passou a devolver em triplo de gentileza. E de repente, o coração daquela nora ficou confuso. Meu Deus, eu não queria gostar dessa mulher, mas eu já estou me apegando. E então, depois de 3 meses, ela voltou ao sábio e disse: sábio, deu errado o plano. Eu estou amando a minha sogra. E ele então disse: deu certo, minha filha. Eu nunca te aconselharia a matar. Eu te aconselhei a dar uma chance ao amor. E você viu que o amor
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que o amor nunca falha. Agora vive em amor com a sua sogra. Irmãos, quem odeia não tem paz. Quem odeia é refém daquele que é odiado. Será que ele estará naquele lugar? Olha, eu vou precisar cortar o caminho porque eu não quero cumprimentar aquela pessoa que eu odeio. Olha, será que naquele lugar ele também estará ou ela estará? Irmãos, o caminho do amor é o caminho que o Senhor nos apresenta para vencer o problemático desafio dos relacionamentos. Amem-se uns aos outros. Nós devemos orar para que eu e você sejamos fiéis praticantes do mandamento de Jesus, o Senhor do amor. Mas devemos também trabalhar para que na igreja fique muito claro que esta é a vontade do Senhor. Veja alguns textos bíblicos que quero aqui mencionar para mostrar a você que deve ser este compromisso permanente da igreja. Observar o mandamento do amor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primeira epístola do apóstolo Pedro, 1:22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Já que vocês são crentes e conhecem a verdade, agora amem ardentemente, sem parar. Continuem bebendo da fonte do amor que é Jesus Cristo e permitam que essa fonte inunde quem está à sua volta. 1 de Pedro 4, verso 8. Pedro, da parte de Deus, insiste em dizer: acima de tudo, porém, antes das decisões da igreja, acima dos demais desafios da cristandade, tende amor intenso, amor permanente, amor perseverante, amor inesgotável, amor insistente, amor cristão. Tende amor assim, intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meu irmão, se você não ama um irmão em Cristo, clame ao Senhor para que Ele te dê poder para cobrir multidão de pecados como Cristo fez com você. Se você não ama um parente, se você não ama um vizinho, se você não ama uma personalidade política, se você não ama um membro desta igreja, clame ao Senhor para que te dê poder de perdoar e amar, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. Veja aí Paulo mais uma vez usado por Deus para dizer: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 3, 12. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. 1 Tessalonicenses 4, versos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Vocês já sabem que é mandamento do Senhor. Com clareza as Escrituras apresentam este mandamento. Vocês entendem o chamado de Deus para que vivam em amor, mas a minha exortação é apenas ânimo novo da parte de Deus para que vocês continuem trabalhando em função disso, para que vocês continuem progredindo cada vez mais na prática do amor fraternal. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Isso é vida cristã. Isso é igreja, irmãos. Isso é reino de Deus. Enquanto o mundo cresce na arte do ódio, enquanto os descrentes se lambuzam no desamor, a igreja de Cristo perseverando, crendo que o evangelho é a verdade de Deus. A igreja de Cristo sabendo que está com a verdade em suas mãos. A igreja de Cristo que continua inimiga do mundo e amiga de Deus, continua crescendo, aumentando no amor mútuo de uns crentes para com os outros e com o mundo.
2 de João, versos 5 e 6. Último texto que utilizo, porque creio que não há mais dúvida da parte dos irmãos de que esse é um mandamento presente com fartura na Escritura. 2 de João, versos 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 2 de João, verso 6 diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Qual amor? O amor de Jesus. É o amor que nos chama a suplantar diferenças. É o amor que não combina com omissão, o amor que não se omite. E é o amor que encoraja o irmão. Novo mandamento nos é dado por Cristo Jesus. E o amor, irmãos, o amor nunca falha. Todos saberão qual é a verdadeira igreja de Jesus, porque amamos o Senhor e amamos o próximo. O mundo dirá: vejam como eles se amam. Vamos pular para dentro daquela igreja, porque aqui fora está insuportável. Que Deus, pois, nos abençoe. Esse estudo compõe